Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo no nosso canal. Eu quero fazer uma perguntinha para você. A Bíblia é confiável? Se alguém te fizer essa pergunta, como é que você vai responder? Vixe. A gente precisa avaliar algumas coisas aqui importantes. Deus escolheu revelar-se à família humana. É muito importante para a fé cristã entendermos que foi uma escolha de Deus se revelar, continuar se revelando à família humana. Na Bíblia, a criação do mundo e a majestade, beleza, as bondosas provisões da natureza, tudo o que Deus faz é uma revelação de sua bondade, de sua glória, de seu cuidado para com a criação. E a teologia chama essas manifestações de revelação geral. Mas devido à presença do pecado e seus efeitos na criação, Deus precisou revelar-se de forma mais direta. Então, para solucionar este problema, Deus revelou seu caráter e amor aos seres humanos em um nível pessoal. Em linguagem teológica, isso recebe o nome de revelação especial, principalmente conforme se revela e registra nas Escrituras. Bom, o substantivo revelação e o verbo revelar, eles são usados tanto em linguagem teológica como secular. O significado básico do verbo, que vem do latim revelare, é retirar o véu, descobrir algo que estava escondido. As frequentes referências do Antigo Testamento a profetas, visões, sonhos, sinais, tudo isso evidenciam o persistente desejo de Deus em revelar-se através dos canais de sua escolha. Mas a grande pergunta é: isso é confiável? Quem garante que isso aí não foi mudado? A revelação de Deus em manifestações sobrenaturais, que a gente chama de teofanias, né? Visões, sonhos, declarações proféticas, tudo isso encontrou seu ápice na encarnação de Cristo. Cristo é Deus revelado em forma humana. E então a revelação de Deus é evidente nas Escrituras, mas isso só foi possível também por um processo chamado inspiração. Soprar é o significado básico de inspiração. Podemos dizer que revelação e inspiração estão interligados. O conteúdo revelado foi recebido através da inspiração divina. É por isso que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O valor das Escrituras, a sua utilidade, a sua inspiração vem de Deus. E a expressão, né, para inspirado é a expressão grega theopneustos, que significa soprada por Deus. Deus soprou o conteúdo. Deus escolheu os seus profetas e soprou o conteúdo. Mas tem alguma coisa mais importante que você precisa entender aqui. Nós precisamos falar sobre a relevância da Bíblia. Ela é confiável ou não? A história mostra que em mais ou menos aí 1.600 anos, mais de 40 autores participaram ao longo do tempo, né, em 3 continentes diferentes, África, Ásia, Europa, escrevendo então em 3 idiomas, o Antigo Testamento em hebraico, em algumas porções aramaico, e o grego para o Novo Testamento. É muita coisa, muita gente que não se conhecia ao longo de muitos séculos. Como é que esse negócio pode ser confiável? Quem garante que não foi mudado? Beleza, você está falando aí que Paulo fala ali, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada. Bom, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, porque não tinha o Novo Testamento. Então, como é que esse negócio foi feito? Vamos começar pela questão do cânon do Antigo Testamento. É aceito que ele foi terminado ou fechado, né, completado nos dias de Esdras e Neemias, que eram contemporâneos do profeta Malaquias. E foram todos reunidos os livros do Antigo Testamento, formando uma única coleção, por volta ali do ano 420 antes de Cristo. Então você tem os 39 livros do Antigo Testamento, divididos ali naquele grupo que você conhece, né? Vários grupos, né? Pentateuco,
livros históricos, poéticos e os livros proféticos, profetas maiores e menores. Ok, então, por volta ali do ano 420, antes de Cristo, você já tinha esse grupo, né? O cânon do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a Bíblia que Jesus usava quando ele estava nas sinagogas, quando ele ia, segundo o costume dele, não é? Aos sábados ali para participar das atividades culticas com os seus discípulos, junto com outros nas sinagogas, eles liam essa porção da Bíblia, era o que existia. Então, quando Paulo diz, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Tudo bem, foi inspirada por Deus, quer dizer que Deus soprou, ele inspirou o profeta para receber a sua revelação. Beleza. E aí o profeta transmite o que foi revelado então para o papel, né? O papel que tinha na época, né? O papiro, o pergaminho. E o Novo Testamento? Então, no 4º século da era cristã, o cânon do Novo Testamento ele foi fixado de forma praticamente universal. O documento mais antigo que contém essa lista dos 27 livros que são aceitos na atualidade foi uma carta de Atanásio, que era bispo de Alexandria, no ano de 367 depois de Cristo. Este cânon, esta lista, foi sendo adotada pela cristandade em toda parte e depois até foi ratificado em concílios, né? Concílio de Hipona, 393 depois de Cristo, e Cartago, Concílio de Cartago em 397. Esses concílios oficializavam a opinião geral das igrejas cristãs. E 4 critérios foram utilizados para definir os livros que fariam parte do cânon do Novo Testamento, que seriam juntados com aqueles 39 do Antigo Testamento. Primeiro, a inspiração do livro, valor do seu conteúdo. Segundo, a aceitação universal, não apenas regional. Terceiro ponto importante que tinha que ser considerado, a coerência na doutrina. Não poderia falar coisas absurdas, umas coisas sem nexo, enfim, que contrariasse o que já era conhecido das Escrituras. E o 4º ponto, a autoria dos apóstolos ou de discípulos diretos deles. Bom, e aí você tem então o cânon do Novo Testamento estabelecido, evitando problemas, heresias, ideias distorcidas, né? Escritos ridículos, com versas assim estranhas, né? Evitando que eles contaminassem as comunidades cristãs naquela época. Beleza, aí a gente volta então para aquela pergunta: qual a relevância real das Escrituras? A Bíblia é confiável mesmo? Quem garante que alguém não pegou em tantos séculos aí, não mudou, não colocou o que queria aqui dentro?